quarto ano, tudo bem? Essa é a nossa aula 34, tá? Nossa última aula desse ano, tá bom? Então eu já começo agradecendo vocês por esse ano, pela companhia, né? Pela paciência de vocês e pela oportunidade de aprender tantas coisas como nós aprendemos, né? Também aprendi bastante aqui nessa nova forma, né? Formato de educação, tá bom? Então, agradeço. Então, nós vamos nos organizar e ao longo da aula nós vamos relembrando algumas coisas que nós trabalhamos esse ano. Então, ver se está tudo certinho o material lá, né? O caderno, um lápis a borracha e um lápis de cor, tá bom? Põe a data de hoje, o número da aula e o título, tá? E nós esperamos vocês se organizarem. Eu vou começar essa aula, né? Vamos começar relembrando algumas coisas que nós trabalhamos esse ano. E eu trouxe a capa de um atlas que nós usamos em alguns momentos das nossas aulas, tá? A capa do atlas, esse aqui, tá? Atlas é um caderno de mapas, tá? Então, que dão informações sobre... tem os mapas que dão informações sobre a população, por exemplo, sobre questões econômicas. Então, um dos mapas que nós usamos é esse aqui, que são de importantes historiadores aqui da história do Paraná. Então, já esses historiadores, já esse mapa, inclusive, são fontes históricas também, tá? Porque esse mapa é de 1986, tá? E a Cecília Westphalen, ela foi muito importante para a história do Paraná, né? Para a escrita da história, para o estudo da história. E nesse atlas ela fez essa capa aqui. Então eu quero que vocês analisem essa capa, né, o desenho, o que está ali, e a gente vai conversando, né, durante a aula sobre essa capa. Então eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem as pessoas que aparecem, tá, e os demais elementos que aparecem ali, tá bom?
E aí, vamos lá então? Conseguiram observar, né? Tem bastante coisa ali. O título também dá uma ideia, né, do que se trata esse Atlas, certo? Que tanto que vocês observaram lá? Então, assim, eu trouxe algumas palavras que tem a ver ou não com esse painel, tá? Então, que palavras você acha que tem a ver com esse painel, com essa capa que eu acabei de mostrar? Tá bom? Então, você vai anotar os números que correspondem, ou pode escrever a palavra, que correspondem à capa, tá bom? Então, eu vou deixar aqui também para vocês analisarem. Tem algumas opções aqui, né? Patrimônio Natural Paranaense, comemoração, portugueses, povos indígenas, colonização, né? Povo brasileiro e resistência, tá? Então, e aí qual dessas palavras você acha que tem a ver com o painel? Eu vou deixar um tempinho para vocês analisarem o painel e escolher as palavras, tá bom? Pronto, crianças, vamos lá então? Vamos ver o que vocês escolheram, se a gente, né, concorda. Então, nós vamos ver aqui as respostas aqui, né? Então, nós tínhamos essas opções, né? Patrimônio Natural Paranaense. Vamos colocar aqui. Vocês acham que Patrimônio Natural Paranaense cabe? Tem a ver com os desenhos ali? Sim ou não? É uma opção que dá para colocar assim, porque nós temos ali a presença do pinheiro araucário, né? Que é um patrimônio, né? A araucária, a mata da araucária, como falamos várias vezes, faz parte do patrimônio natural, né? Do Paraná, certo? Então, se você colocou essa primeira opção, tá certo, né? O que mais que nós tínhamos ali? Comemoração, né?
Esse desenho tem alguma coisa que lembra comemoração? Tem imagem de alguma festa que nós comentamos, alguma coisa assim? Não, né? Não vejo nada de festa, não tem nada que lembre nenhuma festa paranaense, nenhuma celebração. Acho que esse não. Concorda comigo? O terceiro seria portugueses. Quem colocou portugueses aí? Vocês acham que tem alguma coisa que lembra os portugueses nessa imagem? E aí? Com certeza tem, né? Quem seriam os portugueses na imagem ali? Como eles estão caracterizados? Que tipo, né? Como é o cabelo deles? Como é a roupa? Né? Então seriam ali os barbudos. Não tem os barbudos ali, de chapéu, né? Com umas roupas, né? Que tem uma fivela ali. Então tem a bandeira também, né? Então, sim, os portugueses aparecem, né? Com certeza nessa imagem. E qual que é a outra opção que nós tínhamos na primeira tela ali? Os povos indígenas. Aparece povo indígena nesse mapa? Nessa composição aqui? Com certeza também, né? Como é que eu reconheço o povo, um representante do povo indígena nessa imagem aqui? Então é o que tá ali sem roupa, né? Tem os adornos, que a gente também falou bastante, né? Certo? Então se você marcou povos indígenas, também acertou. Qual outra opção que nós tínhamos? Colonização. Posso escolher colonização como uma palavra que representa esse painel? Sim ou não? Quem colocou sim? Tá. Por quê? O que nós temos aqui? Coloquei de novo o painel aqui. O que tem aqui que lembra colonização? Tem alguma coisa que lembra colonização? Tem. Né? Então, para colonizar o Brasil, né, e o Paraná, os portugueses escolheram a cana, né, de açúcar. E nós vemos ali um moinho de cana. Então, tem os bois, estão vendo ali o boi. Tem o equipamento, que é o moinho de cana. E tem uma forma de mão de obra que foi escolhida para colonizar o Brasil, que é a mão de obra de africanos escravizados. Então, aparece nessa imagem ali. Então, tem a ver com colonização? Sim. Tá bom? Se você colocou colonização, tá certo. Povo paranaense. Tem a ver com o povo paranaense? O povo paranaense é indígenas, africanos, portugueses e muitos outros? Sim, tá bom? E tem mais uma outra opção? Resistência. O que era resistência? Nós falamos também sobre resistência. O que seria resistência? Seria a luta desses povos. Então, nós vemos ali que tem um africano que foi escravizado, né? O que é resistência? Ele lutando contra tudo isso. Então, aparece isso nesse mapa, nessa composição? Não estou pela minha interpretação, não. Né? Não vejo nada que fala de resistência, nada de luta, nada do que a gente trabalhou. Né? Então, eu acho que não cabe aqui a palavra resistência, tá bom? Concorda comigo? Então, a gente vai continuar analisando essa capa. Se pergunta, você acha que deveria colocar aqui a questão da resistência, alguma coisa que lembra isso, que esses povos lutaram, né, contra a colonização, a forma de colonização, contra a invasão das terras? Vocês acham que deveria entrar isso ou não? Só uma reflexão aqui, né? Então, aqui, que outras imagens você acrescentaria para esse painel? Se fosse para você desenhar, se fosse para completar esse painel, que outras imagens você acrescentaria? Que outros desenho você colocaria aqui nesse mapa? Tá bom? Então, eu vou deixar um tempinho para você escrever isso e vai desenhar, tá bom? Então, escreve desenho que outro elemento você colocaria nesse mapa aqui. Por exemplo, tem alguns povos que faltaram aqui da história do Paraná, da história do Brasil, que não aparece ali. Tem alguma coisa importante da história que nós vimos que não aparece, que não está representado nesse painel, tá bom? Então é isso que você vai dizer para nós e isso que você vai desenhar, tá bom? Então eu vou deixar um tempo para vocês fazerem essa atividade.
E aí, conseguiu refazer esse painel? Conseguiu desenhar o que faltava ali? Então, para essa nova montagem que você fez, que você propôs, eu quero que você escreva um outro título. Se você fosse fazer essa capa com esse desenho, que outro título você daria? Né? Então, é o mapa histórico do Paraná. E qual seria um outro título, um subtítulo que lembre bem isso aqui, essa nova capa que você propôs, tá? Então, eu quero que você me dê essa dica. Vou deixar mais um tempinho para vocês fazerem.
Pronto, crianças. E aí, como ficou esse outro título? Fiquei bem curiosa, mas eu tenho certeza que saiu algumas coisas criativas aí, né? E como sempre, né? Como vocês sempre fazem, bem criativos. Agora a gente vai continuar analisando essa capa, tá? Eu peguei a capa, dividi em várias outras partes, tá? De mentirinha, né? A gente não deve cortar livro nem nada, mas aqui só pra gente fazer essa brincadeira. Então, eu cortei o painel, né? Aquele painel, aquela montagem da capa, em várias partes menores. Só que eu misturei um pedaço de uma outra capa, de um outro painel lá no meio. Então, eu quero ver se você descobre qual peça que vai aparecer na sequência que não tem nada a ver com a capa que nós estamos analisando. Tá preparado? Então, quando eu mudar, eu vou pôr o tempo para vocês. Certo? Então, se prepara lá, anota o número da parte que não tem nada a ver com a imagem. Tá? Valendo!
canto aí, descobriram? Qual dessas partes não tem nada a ver com a capa? Tá? A resposta é a número 5, tá? Então, olha ali que a parte número 5 não tem nada a ver com o resto né, com aquela capa que nós analisamos, tá? Você consegue imaginar, lembrar que de onde eu tirei esse pedacinho aqui? É de um painel que a gente falou várias outras vezes aqui durante a aula, tá? É de um painel do Poti Lazarotto, aquele artista, né, que é paranaense, que tem um mural das mulheres imigrantes, tá? Inclusive, a gente trabalhou com ele, então eu tirei daquele mural. Alguém tinha percebido? Difícil, né? Então, a gente vai continuar falando da formação, né, do povo brasileiro, que foi isso que nós trabalhamos durante esse ano, né? Do povo brasileiro, do povo paranaense. Então, nós vimos que é uma mistura, né? O brasileiro é uma mistura. Nós somos várias etnias e tal. E também a nossa cultura, ela vem de várias etnias. Então, nós vamos relembrar aqui alguns joguinhos que eu trouxe para vocês, falando do vocabulário. Então, o vocabulário brasileiro, ele é composto, é uma mistura, né, do vocabulário de vários outros povos. Então, é isso que nós vimos? E eu trouxe alguns joguinhos que nós fizemos durante o ano para relembrar aqui. Um desses jogos, esse jogo da memória, de palavras indígenas, né? Palavras de origem indígena. Palavras que estão no português, que nós falamos no dia a dia, mas que é uma contribuição dos indígenas. Então, eu trouxe esse jogo. Quem lembra desse jogo da memória? Então, foi feito lá pelo MAI, pelo Museu Paranaense, que trabalha bastante, que pesquisa sobre os povos indígenas aqui do Paraná. Lá tem bastante material. E eles disponibilizaram esse jogo da memória. Vamos brincar, então? Então, aqui ali nós temos a imagem e a palavra ali correspondente. Então, jiboia, né? Abacaxi, capim, capivara, jabuticaba, jacaré, samambaia, tamanduá, tá? São algumas palavras que eu selecionei aqui, tá bom? Lá no site tem outras, tá bom? Se vocês quiserem entrar e baixar esse joguinho, tá? Pra vocês jogarem durante as férias, fica legal, tá bom? E observe então que tem os pares. Então, olha bem onde está... Então, a gente vai jogar agora. Olha onde está os pares, marca, tenta lembrar, e depois eu vou virar as cartas para baixo. Tá? Então, um tempinho para você memorizar ali onde estão as cartas.
aí memorizou os lugares das cartas, né? E os pares, né? Então, escolhe bem, né? Para escolher bem o par. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar as cartas para baixo, tá? Virei as cartas. E você vai tentar lembrar onde estão os pares que você escolheu. Então, anota os números aí. Onde está o par? Corresponde a que números? Anota os 2 números. Tá bom? Anotou lá? E aí eu vou desvirar a carta e você vai ver se você acertou ou não. Tá? Vamos lá, então? Pronto, eu desvirei. E aí? Então, por exemplo, jiboia. Jiboia corresponde ao número 1 e o par é o número 9. Tá? Então, se você acertou, escolheu jiboia e colocou 1 e 9, você acertou. O que aconteceu lá? Tá? Eu vou colocar de novo para vocês. Vou colocar aqui de novo para você relembrar, para você observar os lugares. Olha bem, escolhe uma palavra e onde estão os pares. Tá? E depois, pronto, já memorizou? Então agora eu vou virar a carta. E que lugares está a palavra que você escolheu? Que lugares? Quais são os números? Anota os 2 números lá e daí eu já vou desvirar, tá bom? Pronto, anotou? E aí, quais... Acha lá os seus números, tá no lugar certo? Vou fazer mais uma vez, tá bom? Pra gente aproveitar esse joguinho. Então, escolhe um outro par. Memoriza bem onde ele está, tá bom? E agora eu vou desvirar. Pronto, já deu tempo de você memorizar. Vou desvirar agora, tá? Vamos lá. Onde está o par que você... Onde está o par que você escolheu? De novo, anota os números. Vamos lá, então? Vou desvirar agora. Olha lá, vê se você conseguiu lembrar, se você acertou. Parabéns, tá? Se você acertou. E se você gostou, se você aproveitou a brincadeira, tá? Bom, então eu trouxe para vocês, né? Para nós relembrarmos um dicionário, né? Que lembra palavras do português, né? Palavras que nós falamos corriqueiramente, mas que são de origem africana, né? Então eu trouxe para vocês, não sei se vocês lembram, esse material aqui, né? Memória das palavras, que apresentava algumas palavras, né, do português. Então, eu selecionei algumas para a gente relembrar aqui. Então, por exemplo, acarajé, né? Acarajé, o que é acarajé? Acarajé é um bolinho de feijão frito no dendê. Dendê é um óleo, né? Muito usado lá na Bahia. E servido com camarões secos. Então, essa é uma comida típica baiana. Balangandãs é outro exemplo de palavra do português, que é de origem africana, né? O que é o balangandãs? São enfeites originalmente de prata ou de ouro, usados em dias de festas. Então, enfeites, né? Às vezes, quando tem muito enfeite, muita gente fala, tá cheio de balangandãs, por exemplo. E cafuné. E aí, quem gosta de um cafuné? O que é cafuné? Cafuné é coçar a cabeça de alguém, ou fazer, né, carinho na cabeça de alguém, tá? Né? Cafuné é uma palavra de origem africana. Sabiam disso? Né? Então, não sei se vocês lembram, nós já falamos, né? Trouxe outras aqui, ó. Dengoso, manhoso. Nossa, como você é dengoso, como você é manhoso, né? Sim, dengoso é uma palavra africana também. Erê. Erê é uma divindade ligada à infância, criança. É criança na Yorubá. Lembra que Yorubá é o idioma lá dos povos africanos que vieram para o Brasil. Ou seja, são as crianças, né? É a forma de falar criança em Yorubá. Fuxico. Vamos parar de fuxicar aí? E esse fuxico aí? O que é fuxico? Fuxico é falar mal dos outros. É fazer a fofoca, né? Também pode ser conhecido como um artesanato popular feito com pedaços de panos. Jongo. Jongo é dança no qual homens e mulheres sapateiam alternadamente ao centro de uma roda, ao ritmo dos tambores e de cantos de desafios. Lundu. Também é uma dança e música afro-brasileira. Moleque, ô seu moleque. Quem fala moleque? Ou piá. Aqui no sul a gente fala mais piá, né? Os piá, os guris, certo?
Mas também podemos falar moleque, aquele moleque lá. Moleque é o menino de pouca idade, travesso, bagunceiro. Nenê ou neném é criança de colo, né? O bebezinho também, conhecido como bebê. Oxalá. Oxalá é uma divindade da criação, pai de todos os orixás, para as religiões de matriz africana, né? Para o candomblé ou da Umbanda, é assim que eles se referem a uma divindade da criação. O pirão é uma papa grossa de farinha de mandioca. Então tem pirão de peixe, tem um pirão aquele do barreado, né? Que também é uma comida típica paranaense. Quindim. O que é quindim? Quem já comeu quindim aí? Quindim é um doce, né? Que é feito de gemas de ovos e coco e açúcar. Tem gente que adora quindim, tem gente que não gosta, porque tem um gosto de ovo para algumas pessoas. Então, é um doce que é bem conhecido e é essa palavra de origem africana. Reco-reco. Quem já ouviu falar essa palavra? Reco-reco. O que é reco-reco? É um instrumento musical, né? De percussão, no qual o músico esfrega com uma vareta as aberturas feitas em um gomo de bambu ou uma peça de madeira. Enfim, reco-reco é um instrumento, né? Samba, outra palavra de origem africana, samba. Samba vocês conhecem, né? Tem música, tem a dança. Então, é da origem... Na verdade, originalmente chamava-se semba. É dança praticada em algumas regiões da África e que nós acabamos herdando, certo? Tipóia, rede usada como transporte, tecido para descansar o braço ou a mão. Umgui é um tutu de feijão. Vatapá, um tipo de pirão da culinária afro-brasileira à base de peixes e camarões. Quem já comeu vatapá? Acho que poucos aqui no sul, porque ela é uma comida típica lá da Bahia. Então, se for para a Bahia, vai se falar bastante do vatapá. Aqui também, por exemplo, em Curitiba tem feirinhas das etnias, né? Que tem barraquinha de diferentes etnias, comida portuguesa, comida italiana e tal, e também tem comida baiana. Lá é possível encontrar vatapá, que é muito bom, por sinal. Aqui o xilofone, outro instrumento musical, que é feito de madeira. Zabumba é um tambor, né? Também, ou seja, outro instrumento musical, tá bom? Lembram dessas palavras? Já viram? Tem algumas que são bem comuns para nós aqui no sul, outras nem tanto, né? Que é em outros lugares, outras regiões do Brasil, certo? E agora eu quero ver quem consegue lembrar aqui, ó. Quem consegue, pelo menos, adivinhar o significado dessas palavras. Então, eu vou colocar alguma dessas palavras, né, que a gente acabou de ver. Eu quero ver quem lembra o que ela significa, tá bom? Então, a primeira dela é o acarajé. Quem lembra o que é acarajé? Lembram lá? Acarajé é um bolinho. Tem outra opção aqui. É um bolinho de feijão, né? Eu falei que lá na Bahia é muito comum esse tipo de bolinho. Então, acarajé é um bolinho de feijão. Tá. Tem outra opção. Esse aqui a gente usa, faz parte do nosso vocabulário aqui no sul, que é a tipóia. Tá? O que é uma tipóia? Vocês sabem? Tipóia é aquela faixa que a gente usa para segurar o braço quando o braço está engessado, tá bom? Dá uma olhada ali. Eu coloquei outras opções aqui. Outra aqui, xilofone. Quem sabe o que é xilofone? Quem lembra o que é xilofone? Xilofone é um instrumento musical, tá? Nós temos também a zabumba, mas é um instrumento musical de percussão. O que é percussão? Que você usa para bater, né? Tá bom? E aí, conseguiu lembrar de alguns? Tem algum que você costuma usar no seu dia a dia? Tá? Então, só pra gente saber que tem muitas palavras, né? Relembrar isso. Esse material também você vai encontrar na internet. Bom, criança, é isso. Então, eu trouxe alguns, né, materiais que vocês podem brincar durante as férias, pode, se conseguir, né, baixar lá da internet ou vocês mesmos fazerem, tá?
Então, para lembrar disso, que o povo brasileiro é uma grande mistura, como nós já falamos, né? O povo paranaense igualmente, né? E que tem vários símbolos, falamos também que tem vários símbolos que lembra, né, o nosso povo, alguns símbolos, um desses símbolos é o hino, né? O hino nacional, o hino do Paraná. Então, eu vou colocar agora para vocês, para a gente relembrar as nossas aulas, relembrar as contribuições de vocês durante o ano, tá? Eu agradeço por tudo isso, para vocês me ajudarem a fazer essas aulas, né? Dar o feedback, sabendo que algumas atividades deram certo. Então, quando chegava alguma atividade, eu pra ter certeza que deu certo, que foi legal. Então, eu agradeço a vocês por isso, tá bom? Muito obrigada pela participação, por esse ano. E vamos ouvir o nosso hino. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade. Canções e flores pela estrada, rumores de felicidade. Canções e flores pela estrada, entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, outrora apenas panorama de campos, ermos e florestas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Vibras agora tua fama pelos clarins das grandes festas. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, a glória, glória, santuário, que o povo aspire e idolatra, e brilharás com brilho vário, estrela útil da pátria, e brilharás com brilho vário, estrela útil da pátria, entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, pela vitória da mais forte. Luta, luta, chega até a hora, para os zênites teu norte, terra já vem rompendo agora. Para os zênites teu norte, terra já vem rompendo agora. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a